Oi, gente, Shalom. Vamos para mais um estudo no livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão em hebraico, Shir HaShirim. Nós temos colocado aí um estudo no canal com inúmeros vídeos, revelações, uma palavra mais profunda que a outra. E agora nós estamos estudando no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 4, e nós estamos vendo os 7 aspectos gerais da noiva e os 5 aspectos no rosto da noiva, uma referência à graça de Deus, como és formosa, e a Fá, a raiz gemátria 5, uma referência da graça de Deus. E aqui nós temos muitas revelações a serem ditas. É uma figura, um arquetipo de Jesus com uma figura de Salomão, e Sulamita, a figura da noiva. E aqui Salomão está elogiando, falando da beleza de Sulamita, uma referência a Jesus, falando dos aspectos da igreja. E aí eu estou falando igreja, organismo, de nós, pessoas, ok? Não, porque temos a tendência sempre a ouvirmos esse termo igreja, associarmos a questão da organização e não do organismo, da instituição e não pessoas, ok? Então vamos ao estudo desse maravilhoso capítulo 4, aonde é lido: eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. Os teus olhos entre tuas tranças são como os das pombas, os teus cabelos são como manada de cabras que se mostram desde o monte Gileade. Esse primeiro versículo já está em vídeo anteriores, você pode conferir, falando sobre os olhos de Sulamita, sobre os cabelos de Sulamita. Agora no versículo 2 é dito: os teus dentes como rebanho de ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro, todas com crias gêmeas, e nenhuma entre elas é estéril. Nós vamos ver o que símbolo nós encontramos aqui dentro, que referência, que tipo, que arquetipo, ok? Os teus dentes como rebanho de ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro, todas com crias gêmeas, e nenhuma entre elas é estéril. Salomão, referindo-se aos dentes de Sulamita. Capítulo 4, versículo 2. Primeira figura que a gente encontra aqui é: os dentes sincronizam-se em sua forma, referência a gêmeos iguais. Há uma sincronização no movimento. Nós já estamos pegando agora a figura, a questão arquétipica, a referência, aquilo que a gente entende como símbolo. Então este movimento da noiva é como um balé, é um movimento sincronizado, orientado pelo noivo, por Salomão. Essas ovelhas, ele fala, são os seus dentes, são como ovelhas tosquiadas. Note, a Salomão aqui faz uma referência às ovelhas que pastavam e elas eram levadas ao lavadouro, e ali elas eram banhadas e saíam brancas e eram tosquiadas, e todo o peso delas era tirado, tosquiadas, tirado todo o peso, raspado. Cristo tirou da igreja todo o jugo, todo o peso, toda a culpa. Essas ovelhas, depois de serem tosquiadas, são lavadas ao banho e saem brancas, alvas como a neve. Isso faz referência ao livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, que diz assim, eu vou fazer questão de ler:
Então vinde, diz o Senhor, e argui-me, ainda que vossos pecados forem como a escarlata, como neve serão embranquecidos. Se forem vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Então aqui essas ovelhas são tosquiadas, tirado todo o peso, são lavadas. Uma referência à igreja aonde Jesus tomou sobre si o seu jugo e elas são lavadas e são embranquecidas. Veja bem, eu amo esse versículo de Isaías, porque o Senhor diz: vinde, argui-me. Qual é o argumento que existe contra a noiva do Senhor? No livro de Romanos, capítulo 8, diz: quem intentará acusação contra nós? É Deus que nos justifica. Então, qual argumento tem sido usado contra a sua vida? Não leve em conta, porque existe uma palavra para a sua vida. E essa palavra é: ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, como a lã. E ainda que hoje existe uma classe de religiosos que vivem para acusar, para apontar, para denegrir, para difamar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: é Deus quem te justifica. Descansa no Senhor. Eu quero fechar essa pequena exposição desse capítulo 4, versículo 2 de Cântico dos Cânticos, aonde o versículo faz referência à questão dos dentes de Sulamita. Preste bem atenção. A referência aqui é muito clara. Faz referência a mastigar, a meditar e ter maturidade na palavra. Essa igreja, essa noiva que é descrita por Salomão aqui no livro de Cântico dos Cânticos, ela mastiga a palavra de forma perfeita. Ela medita na palavra de forma perfeita e ela tem maturidade. Veja bem, o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele diz que não somos mais meninos, que precisamos tomar leite como alguns, que deveriam ser mestres pelo tempo, mas nós somos experimentados na palavra da justiça. Maturidade no Senhor é ser experimentado na palavra da justiça. Justiça não é comportamento. Justiça é um dom, uma dádiva que Deus nos dá através do que Cristo operou na cruz. Você já pensou nisso? Algumas vezes eu já ouvi em cima de púlpitos pessoas associando a justiça a comportamento humano, a moralidade humana. Não. Justiça é uma dádiva, é um termo forense. O martelo do juiz foi batido e Deus decretou para você justo. Esta igreja, esta noiva, é experimentada na palavra da justiça. Que Deus te abençoe. Shalom.